Peço-lhe que avise sua esposa, senhor. Eu não posso compreender tantos mistérios se é para bem do rapaz. Desculpe-me insistir, mas é preciso avisá-la. Não me agradaria ser tomada por uma aventureira. Eu sou séria e tenho 35 anos. Certamente eu não irei se sua esposa não souber o que eu vou fazer lá. Eu tenho uma profissão que apenas uma fraqueza me permitiu exercer. Nada mais, nada menos. Ensinar o amor é uma profissão. Era dia 1º ou 2 de setembro. O táxi parou no portão da Vila Laura. Elsa apiou. Era esperado. Carregaram as malas para dentro e as crianças começaram a gritar, avisando a mãe que a governanta alemã havia chegado. Elsa discutiu o preço da corrida, deitou 500 réis na mão do motorista e atravessou o jardim espaçoso. Higienópolis, onde os bondes passam e nem badalam. Tudo ali muito diferente dos quartinhos de pensão, onde ela tinha sua penca de livros sobre uma escrivaninha e um piano. O retrato de Wagner, o retrato de Bismarck. Trocou cortesias com a senhora Laura Souza Costa, a dona da casa, e subiu apenas para tirar o chapéu. Logo, o criado viria chamá-la para o almoço. Agora, tinha que se arranjar. Alisou os cabelos, deu a gola da blusa, as pregas do casaco, uma rijeza militar. Nenhuma faceirice, por enquanto. No princípio tinha que ser simples, simples e insexual. O amor nasce das excelências interiores espirituais. O desejo, depois. Quando pronta, esperou imaginando. Ganharia mais 8 contos. Se o estado da Alemanha melhorasse, mais 1 ou 2 serviços e poderia partir. E a casinha sossegada, rendimento certo, casava. E o almoço? Por que o criado não chega? A senhora Souza Costa havia dito que o almoço era já, devia de ser já. No entanto, esperava ali fazia bem uns 15 minutos. Que irregularidade! Por acaso não teriam hora certa para almoçar naquela casa? De repente, ouviu vindo do salão central. Ô mamãe, olha o Carlos! As irmãs reclamavam do irmão mais velho. E ele se defendia dizendo que não estava fazendo nada. Carlos agarrara a irmã na boca no corredor e ela se debatia. A carne rija dele recebia os socos deliciada. Ela podia bater até no estômago, se quisesse, ele já praticava boxe. Brincalhão, hein? E machucador. Porém, não fazia por mal. Ia brincar e machucava. Finalmente, a senhora Souza Costa gritou lá de baixo para que todos descessem já. Elsa desembocou na sala. E Carlos, vendo a desconhecida, largou a irmã e encabulou. Bom dia. A senhora é a governanta? Sou. Não ouvem sua mãe chamar? Elsa viu ele descer a escada rindo, brincando com os degraus. A senhora é a governanta? Viu que o menino era um forte, machucador apenas. Fraulein! 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 Ali pela boca da noite, o viver da casa já estava reorganizado e velho.
Mesma coisa de antes resvalando para a mesma coisa de em seguida. Isto, eu não sei se é bom, se é mal, mas a culpa é toda de Elsa. Elsa se apresentara desde o princípio tão conhecida, tão de ontem. É claro que o desembaraço era premeditado, mas lhe saía natural e discreto. Eu estou disposta a reconhecer nela a faculdade prática de adaptação dos alemães em terra estranha. O começo dela é de quem recomeça. Fraulein. Que nome esquisito, eu nunca vi. As crianças lhe chamariam sempre Fräulein. Fräulein. Mesmo para as 3 irmãs de Carlos, Maria Luísa, com 12 anos, Laurita, com 7 e Aldinha, com 5, Elsa já dera completo conhecimento de si, estrangulando a curiosidade das meninas. E também já determinara os horários das lições de Maria Luísa e Carlos. Estes brasileiros, não? Uma preguiça de estudar. Qual de vocês seria capaz de decorar, que nem eu, página por página do dicionário de Michaelis para vir para o Brasil? No jardim fizeram as meninas repetirem várias vezes Fräulein. Fräulein. Fräulein era a definição daquela moça antipática. Não, nem antipática, nem simpática. Elemento, mecanismo novo da casa. Mal imaginam que em breve ela se tornará o ponteiro do relógio familiar. Ai, Fraulein queria dizer moça. Que moça? Nem virgem. Fräulein era Elsa. Elsa era a governanta, a professora que regrava os passeios sempre curtos e batia as horas das lições sempre compridas. E Fraulein logo pôde se sentir perfeitamente bem dentro daquela família imóvel, mais feliz. Depois da janta, Souza Costa queimava um charuto no hall e vinha dar um beijo na esposa que ficava ali, quase deitada na poltrona de Vime, folheando o jornal. De vez em quando ela acordava um romance na biblioteca morta. Ai, mas os livros têm tantas páginas, né? Folhetinho a gente acaba e nem sente, nem cansa a vista. Como Fraulein lê? Na verdade, Fraulein não podia se sentir a gosto com aquela gente. Mas podia. Podia porque era bem alemã. E tinha nela este poder de adaptação que é mesmo a maior razão do progresso dos alemães. O alemão não tem escapadas nem imprevistos. Porém, a guerra tinha sido inventada. Mesmo antes de 14, tornaram a vida insuportável por lá. Veio para o Brasil. Rio de Janeiro, depois Curitiba, onde não teve o que fazer. Rio de Janeiro, e então São Paulo. Agora, tinha que viver com a família Souza Costa. Se adaptou. A surpresa, o inédito da vida é para o alemão uma continuidade a continuar. Uma decisão, por exemplo, viajaremos hoje. O latino falará, viajaremos hoje. O alemão fala, viajaremos hoje, ponto final. Quando Carlos nasceu, batizaram, pois não. Com 9 anos, mais ou menos, as crianças recebiam a sua primeira comunhão. Aí, Dona Laura usava sempre uma cruz de brilhantes que o marido dera para ela no primeiro aniversário de casamento. E nas festas principais da casa vinha Monsenhor. Era uma família católica. Eu não sei. Papá quer que eu estude direito. E você não gosta de direito? Eu não gosto, nem desgosto, mas pra quê?
Papai disse que quando eu fizer 20 anos, ele me dá uma fazenda para mim. Então, para que direito? E quantos anos você tem? Vou fazer 16. Ich bin 16 Jahre alt. Não abra tantas vogais. É 17. Isso. Agora repita a frase toda. Olha, em inglês eu sei bem. I'm 16 years old. Não, Carlos, não faça assim. Ich bin 16 Jahre alt. Repita só mais uma vez. Ich bin 16 Jahre alt. A aula acabava. Se livrar daquela biblioteca. Fraulein não conseguia prender a atenção do menino. 15 dias já e nem mostras do mais leve interesse. Ai! Será que não conseguia nada? Isto lhe parecia impossível. Estava trabalhando bem, que nem das outras vezes. Melhor até, porque o menino lhe interessava. Era muito simpático. A inocência verdadeiramente esportiva. Uma ingenuidade atraente. Fraulein principiara com mais entusiasmo que das outras vezes e nada. Veremos. Ganhava para isso. E paciência não falta a alemão. De repente, Carlos começou a estudar o alemão. Em 15 dias fez um progresso danado. Quis até mesmo propor um aumento nas horas de estudo, mas, não sabendo bem porquê, não propôs. Lhe interessava tudo que era alemão. Comprava revistas de Munique e vinha depressa entregá-las a Fraulein. Soube de cor a população da Alemanha, aspecto geral e clima. Até longitude e latitude que nem sabia bem o que eram. Um dia, afirmou no jantar que Goethe era muito maior que Camões, maior gênio de todos os tempos. Tiveram decidido uma cançãozinha de Goethe para traduzir. Se entusiasmara, lindíssima, e decorava. E falou pro pai que estava com vontade de aprender piano também. Sousa Costa não dava atenção. Corresse o caso bem depressa, desejava. De quando em quando, lhe roncavam azedos na ideia uns borborigmos de arrependimento. Fraulein, que percebeu muito bem a mudança do rapaz, finalmente, agora parecia se reter um pouco, mesmo voltar para trás. As coisas principiam pelo princípio. Bom dia, Fraulein! Bom dia, Carlos. Wie geht es Ihnen? Tá, pego. Fraulein, vamos passear no jardim com as crianças? Não posso, Carlos, eu estou ocupada. Ora, vamos, vai. A Maria Luísa também vai, ela precisa. Aldinha, Luísa, vamos passar no jardim com o Fraulein. Carlos, o que é isso? Eu já disse que eu não posso, estou ocupada, vá você. Levar as crianças no jardim. Ora, essa não era uma seca. Mas foi. É coisa que se ensine o amor? Eu acho que dá pra... Creio que não. Mas pode ser que sim. Fraulein tinha o método bem dela. O amor deve nascer
das correspondências das excelências interiores espirituais, pensava. Os dois se sentem bem juntos, a vida os aproxima. Repartem-na, pois 4 ombros podem mais do que 2. A gente deve trabalhar, deve-se ter filhos. O homem dirige o sossego do lar, manda, provê. É certo que a mulher o ajudará muito, o ajudará dando algumas lições de línguas, preparando a comida, fazendo doces, regando as plantas, enfeitando os cabelos com margaridinhas. Ai, como é belo o destino do casal superior. Sossego e trabalho. Ela no lar, ele fora do lar. Ali pela boca da noite ele chega da cidade escura. Coloca os livros sobre a mesa, vem lhe dar um beijo na testa. Todo de preto, nariz longo, todo ele claro, quase transparente. Tossiria arranjando os óculos sem ar, tossia sempre. Jantariam quase sem dizer nada. Como passara? Assim. E ele? A janta acabava, ele se atira nos estudos. Ela arranja de novo a toalha sobre a mesa. Não se trata disso, não. A profissão se resume em ensinar os primeiros passos, em abrir os olhos, de modo a prevenir os inexperientes de uma cilada e evitar as doenças que tanto infelicitam o casal no futuro. Profilaxia. Repita, profilaxia. Profilaxia. Mais uma vez. Profilaxia. Porém não. Também profilaxia, também não. Porém, deverá parolar quando chegadinho o convívio sobre estas meretrizes que chupam o sangue sadio. O sangue deve ser puro. Vejam, por exemplo, a Alemanha. Que raça mais forte? Nenhuma. E justamente porque é tão forte, neles é indestrutível o conceito da família. O nobre destino do homem é se manter sadio e procurar esposa prodigiosamente sadia, de raça superior, como ela. Olá. Domingo. Carlos descera do bonde e entrava no jardim, vinha do clube. Fraulein perturbara o sono egípcio da biblioteca de Souza Costa e viera para o jardim entender aplicadamente uma elegia de Camões. Guten Morgen, Carlos. Nadou muito? Sim. Esta foi, sem que para isso ela tivesse uma razão mais forte, a imagem dele que conservaria nítida por toda a vida. Virilidade guapa, graça, doçura mesmo. Fraulein sabia apreciar tanta meninice sadia e tão pura. Felizes ambos nessa intimidade. Eu só vou trocar de roupa. Na verdade, ele fugia. Não tinha ainda a ciência de prolongar as venturas. Talvez nem soubesse que estava feliz. Vitorioso, entrou na casa sem olhar para trás. Depois do almoço, as crianças foram na matinê do Royal. Eu estou falando brasileiro. Fraulein acompanhou-os. Carlos acompanhou. Acompanhou quem? Com efeito, o automóvel alugado é pequeno para 5 pessoas. Se ajeitaram um pouco.
As meninas reclamaram a presença de Carlos. Ele nunca ia às matinês. Só ia pra molar ali, que fosse pro futebol. E como são juntinhas as cadeiras do Royal. What is that, Gator? A discontented, lazy rabble instead of a thrifty working class. Tá gostando, Fraulein? New starry-eyed dreamers like Peter Bailey stir them up and fill their head with a lot of impossible ideas. Now, I said... Now, hold on. You're right when you say my father's my business. I know that. Why you ever started a cheap penny out of going alone, I'll never know. But you or anybody else can say anything against his character because he's full of right. Why, in the 25 years since he and Uncle Billy started this thing, he never once thought of himself. And right, Uncle Billy? He didn't say that enough money to send Harry to school, let alone me. But he did help a few people get out of your slums, Mr. Potter. And what's wrong with that? Why, here, you're all business here. But to make them better citizens and make them better customers. You said that, what did you say just a minute ago? They have to wait and save their money before they... Portem-se bem, hein, meninas? Wait for what? Until their children grow up and leave them? Until they're so old and broken down? E Carlos ainda compra balas. Ajuda as meninas a descerem no automóvel na volta e tão depressa que paga o motorista antes de Fraulein. Entra em casa e sobe as escadas com arroubo de ternura pelas irmãs. Agora vemos de segui-la até o final. Entrou no quarto, se deixou cair sem escolha em uma cadeira qualquer, a boca movendo numa expressão de angústia divina. Para não estar mais esfregando fortemente, lentamente as palmas das mãos uma na outra, apertou os braços entre as pernas encolhidas. Não pode mais, faltou-lhe o ar, todo o corpo se retesou numa explosão e pensou que morria. Para se salvar, murmura: Fraulein. baixam rápido do empírio os anjos do Senhor, asas, muitas asas, talam, produzindo a brisa fresca que refrigera as carnes exasperadas do menino. Ele não fez por mal, são coisas que acontecem. Acha muita graça nisso os anjos, e São Rafael dos céus escreve: Número 9.877.426.828.407. Carlos Alberto Souza Costa. Nacionalidade: brasileiro. Estado social: solteiro. Idade: 16 anos. 15. 15. Profissão? Um tracinho. Intenções? Um tracinho. Observações extraordinárias? Um tracinho. Registro do amor sincero. O caso evolucionava com rapidez, muita rapidez, pensava Fraulein. Carlos compreendeu, enfim, devido ao fado lamentável apagado pelos arcanjos, que gostava mesmo de Fraulein. Principiou não querendo mais sair de casa. Antes, era o dia inteirinho na rua. Agora, vive na saia de Fraulein. Sorri aquele sorriso bobo, enjeitado, geralmente de olhos baixos, cheios de mãos. De repente fixa a moça na cara destemido pedindo... Pedindo o quê? Vencendo. Mas, na verdade, Carlos nem sabia bem o que queria. Fraulein que sentia se quebrar. Tinha angústias desnecessárias, calores, fraquezas. Agora passemos a aula. Du schönes Fischenmädchen. Estavam mais silenciosos do que nunca.
treiben den ans Land, e observar machucados o fim dessa etapa inicial. komm zu mir und setze dich nieder. Em 30 dias partir esse tempinho bom do amor nascente, Wir kosen Hand in Hand, em que as almas ainda não se utilizam do corpo, legen mein Herz dein Köpfchen porque nada sabem ainda. und fürcht dich nicht so sehr, vertraust du dich doch solos, taglich der wilden Meer, mein Herz ganz dem Meer, hat Sturm und Ebb und Flut und manche schöne Perle in seine tiefe Hut. Entendeu, Carlos? Ela repetia sempre Carlos. Era a sensualidade dela. Mas só veja todos. Se você ama, ou se por outra já deseja no amor, pronuncie baixinho o nome desejado. Esse ou essa que você ama se torna assim mais forte, mais poderoso e se apodera de você. E pronunciado assim, como ela faz, na frente do outro, sai e encosta no dono. É beijo. Por isso ela repete sempre. Entendeu, Carlos? Quase, mas adivinhei. Então diga o que é. É que eles ficaram sentados na praia de mãos dadas e muito juntinhos, e depois ele deitou a cabeça no ombro dela, e a segunda estrofe não sei nada, não sei o que é Vertraust, mas depois o coração deles principiou fazendo que nem o mar. Deles? Não, Carlos. Dele só. Não, deles, dos dois. Aqui quer dizer dos dois. Ganz, dela também. Mein Herz, o coração dele parecia com o mar. Ganz gleich era como parecia tal e qual. Não sei mais. Continue, Carlos. Você está falando certo. O coração dele estava tal e qual o mar, em tempestade, mas ele tinha muitas pérolas no coração. Quando saíram da biblioteca, uma desesperada felicidade em acabar com aquilo. Porém, só Carlos, dessa vez, que não sabia bem direito o que era aquilo. Pancadas na porta de Fraulein. Ela abriu a porta e Dona Laura entrou. Era sobre Carlos. Vinha lhe pedir que deixasse a casa. Lamentável. Foram encontrar Sousa Costa na biblioteca. O senhor me prometeu contar à sua esposa a razão da minha permanência aqui nesta casa. Lamento profundamente que não tenha feito, senhor Sousa Costa. Eu não sou nenhuma sem vergonha nem interesseira. Eu estou aqui no exercício de uma profissão, e tão nobre quanto as outras.
O senhor me tomou para que eu viesse aqui ensinar a Carlos o que é o amor e evitar assim muitos perigos se ele fosse obrigado a aprender lá fora. Eu não estou aqui apenas como quem se vende, isso é uma vergonha. E se infelizmente eu não sou mais nenhuma virgem, eu também não sou nenhuma perdida. Eu vim aqui ensinar o amor como deve ser. É isto que eu pretendia ensinar a Carlos. Amor sincero, elevado, sem loucuras. Hoje, minha senhora, isto está se tornando uma necessidade desde que a filosofia invadiu o terreno do amor. Tudo que há de pessimismo nesta sociedade estão se animalizando cada vez mais, pela influência às vezes até indireta de Schopenhauer, de Nietzsche, embora sejam alemães. Amor sincero, elevado, compreensão mútua, união inteligente de duas pessoas e um futuro de paz, conseguido pela coragem de aceitar o presente. Foi isto que eu vim fazer aqui. Ensinar seu filho a criar um lar sagrado e não me entregar. Mas vejo que eu sou tomada por outra mulher aqui. Deixarei a sua casa amanhã mesmo, minha senhora. E penso que não tem mais nada a me dizer. Fraulein esperou 1 segundo. Nada mais tinham para lhe dizer aqueles dois. Cumprimentou e saiu. Foi para o quarto. Fechou-se. E Carlos, minuto apenas, varreu o carinho. Lavou o rosto e se deitou. Um momento ainda no escuro, os olhos pestanejavam pensativos. Não tinha nada com aquilo, haviam de lhe pagar os 8 contos. Pois agora tinha que dormir. Dormiu. Aquilo de Fraulein dizer que hoje a filosofia invadiu o terreno do amor só vai servir para dizer que o personagem está mal construído e que não concorda consigo mesmo. Mas que mentira, meu Deus. Dizerem Fraulein, personagem inventado e construído pelo autor. Ele não construiu coisa nenhuma. Um dia, Elsa apareceu ao autor. Foi uma quarta-feira. Fraulein apareceu diante dele e se contou. E eu só queria saber, neste mundo misturado, quem que concorda consigo mesmo. Eu posso até afirmar não existir uma só pessoa perfeita de São Paulo a São Paulo. Não existe mais uma única pessoa inteira e nada mais somos que discórdia e complicação. Pois então, tomemos a frase de Fraulein por uma ideia genial que ela teve. E de tal modo lhe causou espanto em Sousa Costa e Dona Laura, de tal forma que os abateu. Ficaram quase 1 minuto, mudos e parados. A lembrança de que Fraulein partia deu ao casal a princípio o sossego desejado. Porém, Sousa Costa começou a lamentar pelo filho Carlos. Viram imediatamente o menino, mais que trêmulo, bêbado jogador. Rodeava no banheiro os 3 amantes. Uma era morfinômana, a outra era heterômana e a outra era cocainômana. Os 2 cônjuges tremiam horrorizados, mas até as meninas já perceberam. Crianças não devem saber dessas coisas, principalmente meninas. A lembrança de que Fraulein partia lhes deu mesmo foi desassossego. Ora, mas essa gente de hoje, e quando se tem dinheiro, note-se. Fraulein preparava ele. Quem indicou Fraulein foi o Mesquita. Um amigo de confiança. Agora
estavam pai e mãe convencidíssimos de que aquilo não devia acabar assim. Que se proíba as crianças de falarem nisso. Souza Costa conversaria com ela amanhã. Fraulein veio para o café na hora de sempre. Souza Costa e a esposa ainda dormem. Fraulein sofre. E porque sofre, está além de Fraulein, além de alemã. Esse esgotar lento e invisível das forças. Não melhora mesmo, brigando, se aviltando por 8 contos. Recordou em Corisco os dinheiros ajuntados. É certo que em breve poderia descansar. E então, casava. Moço magro, pálido. De tarde ele chegava do trabalho. Jantariam quase sem dizer nada. Aquela tosse, tossia sempre. Imaginava bem mais fácil progressos em terra americana. Passaram uma vez quase 2 anos sem encontrar o trabalho dela, de casa em casa, professora de alemão e piano. E devia se calar. Se acaso se propunha algum chefe de família, a recusa vinha logo. Falta de entendimento e de prática deste povo todo. Para que mentir? Como são complicados os latinos. Fraulein achava desnecessária tanta mentirada e pensava que podia ser bem mais sincera na Alemanha. Porém, agora sofria-se muito por lá. A última carta do irmão eram 2 braços implorantes pela América. A América desilusória. Afinal, nem tanto assim. Não passava fome, trajava boas fazendas e, sobretudo, comia bem. O patrão mandou chamar. Pediu desculpas a ela, tinha esquecido de avisar a esposa tantos negócios. Pediu em nome do casal que ela ficasse. Fraulein hesitou. Ele insistiu. Ela hesitou novamente. Ele se calou. Ela aceitou. Souza Costa e Dona Laura estavam convencidíssimos de que o caso resolveu-se bem. E se Carlos se perdesse? Mas agora se salvará, pois Fraulein fica. Os 2 cônjuges se sentem descansadamente satisfeitos. Vão se vestir, vão viver. Que sossego essa vida boa. E que gostosura liquidar o caso. Quase todos conservam a impressão de ter vencido. Fraulein, o que foi que houve, hein? Quando, Carlos? Quando? Eu achei que estivesse doente. Não me veio da lição ontem? Estive doente, Carlos. Mas já sarou? Já? Não houve nada, continuemos a lição. Futuro. Ich werde gefallen, Fraulein. Eu não quero que você saia daqui de casa. Eu não vou sair, Carlos. Escreva agora. Não escrevo mais. Mas o que é isso, Carlos? Vem escrever. Não. Desse jeito eu não escrevo mais, já disse. Que modos são esses, Carlos? Responda.
Assim você me entristece, Carlos. Venha escrever. Mas a aula já acabou. Ainda não. Carlos viveu nesses 3 dias. A felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, a gente esquece que vive. Eu estou convencido. Carlos não viveu nesses 3 dias. 3. Porque no quarto os arroubos se espivitaram tão alarmantemente que não puderam mais se sujeitar ao âmbito social da biblioteca e nem na hora mesquinha da lição. Para ele, talvez tempo, espaço, pouco importasse. Mas todos nós já sabemos que foi lá e tinha o gosto pelas metodizações. Ali, não. Pra lá, hein? Eu tenho uma coisa pra te dizer. Pois diga, Carlos. Não, aqui não. Talvez a aula acabe e a gente carece de sair. Podem desconfiar. Sim? Sim o quê, Carlos? Você sabe. Diz que eu posso ir lá falar com você. Mas falar o quê, Carlos? Você sabe. Vamos embora. Não. Sim, a aula já acabou. Não. Mas que menino! Não me mole, Carlos! Hoje, ouviu? Ouviu? Estava combinado. As coisas parecem mais difíceis do que são. Fraulein, que saiu furiosa da biblioteca, uma raiva de Carlos, dos homens, de ser mulher, principalmente de Carlos, objeto, ser que ocupa lugar no espaço. Aliás, eu já havia prevenido que Carlos era machucador, mas não fazia por mal. Aliás, atrapalhava tudo e nunca tinha a intenção de atrapalhar coisa nenhuma. Mas ali pela tardinha ela não pôde mais. Passou por ele e murmurou. Meia-noite. Agora, ele que esperasse a hora. Carlos em seu quarto de pijama. Ouve o barulho dos ponteiros do relógio, ansioso. Aos poucos, as luzes da casa se apagam. Ele caminha de um lado para o outro, sempre olhando o relógio. Sensação de inquietação, nervoso, ansiedade, tudo pelo momento de abrir a porta do quarto de Fraulein. A cena se alonga, o menino se acalma, a imobilidade, a sala de espera do sono. Procura ler e cochila. Cai sobre o braço e acorda, olha o relógio. 1h30 da manhã. Furioso, sai em direção ao quarto de Fraulein. Desejo.
Porta fechada. Bate. Bate com risco de acordar os outros. Bate até a porta se abrir. Entra. Aqui, várias razões me impedem de contar a cena do quarto. Lança um primeiro suspiro nos céus notívagos. 2 ou 3 galos madrugam. Galos em Higienópolis não tem. Bom, é uma pena. Continuemos mesmo assim. Agora que bateram as 3h30, podemos retomar o caso e espiar o corredor. O idílio continua. Carlos sai cuidadoso do quarto de Fraulein. Caminha na maciota. Com pés de onça ele pisa. Nenhum ruído fará. Não vai acordar ninguém. Carlos levantou tarde. Desapontado? Não. É certo que, descendo para o café, deu graças a Deus de não encontrar Fraulein. Bebeu, subiu escorraçado pelos sustos, tomava o seu banho frio cotidiano e cantava. Coroava os olhos dele essa quebra de pálpebras, vocês sabem como brilham as pupilas. É só. Mas em volta delas, sombria, negrejante, a aliança matrimonial de Saturno. Não se discute. Os estigmas do pecado embelezam qualquer cara. Carlos hoje está quase bonito. Desse bonito que pega fogo nas mulheres. Carlos estava com um azinho sapeca, ágil. Um azinho faz mesmo. Porém, se cantava satisfeito, parou a desafinação. De repente, mal-estar. Ouviu. As meninas voltavam do passeio. Fraulein devia estar com elas. 11:05, hora da lição. Meu Deus, que vergonha! Com que cara agora se apresentar diante de? Nunca mais olharia para ela, não teria coragem. Carlos espiou pela janela. Fraulein grande, linda e esbelta para os olhos dele. Queria ajoelhar diante dessa boniteza matinal e ficar assim estático, em silenciosa adoração divina, e lhe abraçar submisso os vestidos, afundar o rosto naquele corpo, enlaçar Fraulein, morder, dormir, não sei, morrer. Não posso. Como é que será? Andou, sim, de aflito, caminhar para o suplício, mais e mais hesitações. Ela no centro do hall. A casa desabou. Para ela também.
Não me veio com essa história de concordâncias psicológicas. A casa desabou para ela também, só que pôde disfarçar. 2 olhares que se relam. Foge. A casa desabou. Ai, muito desagradável. Se pudessem levar mais alguém para a biblioteca, podia desconfiar. Não queria levar mais ninguém para a biblioteca, mas passar uma hora juntinhos depois de... Ai, que horror! Você se esqueceu da lição, Carlos? Eu fui trocar de roupa. Entraram mecânicos, sem vontade. Porta fecha. Pois então, vieram correndo em busca dos amantes os tempos de intimidade. A gente nem respira e a vida já fica tão de ontem. É curioso como o amor realizado se torna logo parecido com a amizade. Carlos já senta e cruza as pernas. Se fumasse, fumaria. E é sempre o mesmo ardente, o mesmo entusiasmado. Porém, senta e cruza as pernas, que é sintoma de amizade. Talvez, para evitarem o excesso de camaradagem que trazem os casos desimportantes do dia, eles falam unicamente de amor. Mas as aulas continuam. Fraulein tem de ensinar e ensina. Carlos carece de aprender e aprende. Ai, mas que diabo! Não acha muito cedo ensinar os ciúmes da mulher, Fraulein? Mas a professora não se vence mais. Curiosidade? Antes aflição. Por isso, elas falam. Chegou o momento de ensinar o ciúme da mulher. É como as outras que você já teve e as que há de ter. Eu nunca tive ninguém. Você não me engana, Carlos. Então eu hei de acreditar que eu fui a primeira? Mas você foi a primeira. A única. Não minta, Carlos. Então você nunca esteve com ninguém. Está vendo? Responda. E estar não é gostar, Fraulein. Tínhamos chegado ao momento da necessaríssima distinção entre amor e posse. Bem que Fraulein já desconfiara na primeira noite, Carlos já conhecia-o. Agora que sabia disso, pois que continuasse a lição, qualquer. A curiosidade corre de motociclo, o dever anda de bicicleta. Acontece que o motociclo ganha a corrida e Fraulein, em vez de ensinar, insiste. Faz perguntas fingindo um ciúme, aliás, muito verdadeiro. Carlos, refugando, enojado, desembucha tudo de uma vez. Foi como a qualquer da Ipiranga. Mas o que tem isso? E é tão natural. E foi só uma vez. E eu nem tive prazer. E foram os companheiros que me levaram. Os companheiros, senão não ia. Se eu soubesse que você vinha, Fraulein, não era unicamente só teu. Eu nunca serei de mais ninguém, Fraulein. O fato de Carlos não ter lhe dado a inocência preocupava. Sejamos sinceros, aquilo machucou-lhe o orgulho profissional. Fraulein discutia se os 8 contos lhe escapavam ou não. É certo que não. Mas chorou. E por que chorou ninguém saberá jamais. Mas chorou sinceramente. E aproveitou as lágrimas para continuar a lição.
E perdida entre perguntas e desalentos, mordida pelos soluços, ela se perguntava quais seriam os gestos que dão firme e duradouro consolo à amante. Desculpa, esposa, enfraquecida pela dúvida. Mas Carlos foi dominador e sincero, tanto que ao sair da biblioteca compartilhou o ciúme de Fraulein satisfeito. A tal farra com os camaradas um crime. Só não se amaldiçoou, não amaldiçoou os amigos e nem a perdida. Só não chorou e nem monologou porque não tinha inclinação para o gênero dramático. E aquilo teria tanta importância assim? Não sabe. Sente que não. Quer sofrer, mas não pode. Está sublime de felicidade. Uma mulher chorou por causa dele. Puxa, que gozo. Ele até dá um soluço de gozo. Fraulein, pelos dias em seguida, pensou longamente no caso. Por 2 vezes. Seriamente, foi honesta. Resolveu ficar quieta e aceitar os 8 contos. A sua missão ali não consistia em dirigir um ato, mas sim em ensinar o amor integral, tão desnaturado nos dias de hoje. Professora do amor. Ela não nascera para isso, bem sabia. As circunstâncias é que tinham feito dela professora do amor. Se adaptar. Não discutia se era feliz. Nem percebia a própria infelicidade. Era verbo ser. Porém, que uma outra tivesse movido o menino pela primeira vez, conservaria para sempre a sensação logo vencida, mas imortal, de que tinham lhe passado a perna. Geheimnis. Lembrou? Não. E não há nada que me irrite mais do que isso. Ai, não é. Não, e é uma palavra tão comum. Eu conheço, eu sei essa palavra, mas não há meios de eu me lembrar da lição. Mas nem eu, nem você. Não, e nós encontramos essa palavra hoje na lição, Carlos. Eu vou pegar no dicionário. Não, não vai, eu hei de me lembrar. Ai, Geheimnis. Você não lembra mesmo? Não. Ai, me dá um beijo. Não. Não, beijo. Carlos. Segredo! Finalmente se lembraram quando desceram pro jantar. Geheimnis queria dizer. Segredo! Foi você que lembrou. Não, Carlos, não fui só eu, não, fomos nós 2. E ambos têm uma desilusão. Ai, palavra tão sem significância. Olhou para ela. Um dilúvio de ânsias machucou-lhe o rosto de supetão. E cada vez mais bonita. Como a desejava. Geheimnis. Fraulein se espanta de não ter dado com a palavra antes. Realmente admirada. Sabia a tradução. Isso sabia. Porém não podia dizer. Geheimnis. Carlos andava aterrorizado. Não sabia bem porquê, mas tinha um medo terrível. Parecia que o pai, a mãe, as irmãs, os criados, todo o universo sabia da relação dele com Fraulein. Porém, não. Jamais ninguém descobriria. Segredo de Geheimnis. Maria Luísa, irmã de Carlos, adoeceu. Uma gripe bastante forte. Por que o senhor não leva ela para um lugar de clima mais quente? Rio de Janeiro. Consternação familiar geral. Fraulein passou os dias sentada ao lado da menina. Tomou o lugar da mãe, que se converteu em lágrimas maternas e suspiros arrancados, quase sangrando.
teve raiva destas mães exageradas, brasileiras. Foram 2 semanas de maternidade para ela, integral. Teve momentos que parecia ser mãe de todos. Todos pareciam nascer dela se alimentar. Todos. Menos Carlos. Ele sossegara, nada pedindo. Como servo estava sempre ali, como filho nunca. Deitada sobre o assoalho, no desvão da porta do quarto da irmã, a cabeça dele. Isso Fraulein havia de ver. E que 2 olhos grandes a adoravam. Leme, Rio de Janeiro. Passeava-se muito no Rio. Vamos fazer a volta da Tijuca. Todos entraram no automóvel alugado, satisfeitíssimos. Porém, eu vejo um estirão comprido entre a alegria desses brasileiros e a de Fraulein. Fraulein está alegre porque vai viver a natureza. Os brasileiros estão alegres porque alugam um carro, fazem o passeio e assim ocupam o dia inteiro, graças a Deus. Deixemos o Carlos de lado por enquanto. O caso dele é mais particular. Ele está contente porque a Fraulein está contente. O alegre está perto da morte. Só isso. Carlos desconhece a Tijuca. E depois do passeio continuará desconhecendo a Tijuca. Em análise final para Carlos, a Tijuca só é passeável com mulheres. Senão, pernada besta, ora pinhões, ver árvores e terras. Se ao menos fossem minhas. Na volta do rio, recomeçaram os encontros noturnos. Que bom. Carlos evoluía rápido. Tinha exigências risonhas, demonstradas por um despotismo calmo, satisfeito. Seguro de si. Fraulein principia matutando com o desfecho. Bem-vindo a hora de acabar. Cumpriu sua missão? O que sabia ensinou? 8 contos. Pobre Carlos vai sofrer. Que sofra! E ela então? Grande Alemanha desmantelada, sem recursos. Porém permanece um desejo mole pelo rapaz. E talvez a ensombre um arrependimento. Entre Souza Costa e Fraulein se convencionara desde o princípio que aquilo não podia acabar sem um pouco de violência. Afinal, a maior lição estava mesmo no susto que Souza Costa pregaria no coitado. E então, lhe mostraria os perigos que os inexperientes correm nessas aventuras de amor pecaminoso. Pecaminoso? Porém, ali, agora, na biblioteca, diante de Fraulein, ele pensava melhor. Aquilo traria incômodos. Ai, Fraulein, não seria melhor terminarmos de outra forma? O meu filho é muito amoroso, vai sofrer muito. Depois eu falo tudo pra ele. Mas Fraulein já sabe que Souza Costa promete e não cumpre. Insistiu. De mais a mais, assim, violentamente, a lição se tornaria mais viva no espírito, isto é, no corpo de Carlos. O corpo tem muito mais memória do que o espírito, não é? É. O trabalho e a profissão de Fraulein eram muito nobres. Ela tinha certeza disso. Certeza. Insistiu. Pois então, seria assim. Carlos entra no quarto de Fraulein. Mal teve tempo de nada. Batidas na porta do quarto, entra em cena o grande ator dramático Souza Costa. Flagra! O pai mandou que o menino saísse imediatamente, fosse direto para o seu quarto. Eu não estou fazendo nada, papai. Tenha a bondade de ir já para o seu quarto. Ela não tem culpa. Saia já! Ai, baixou a cabeça, baixou o seu peso. Nem soube como chegou ao quarto. Ela não tinha culpa. O pai continuou com sua grande cena. E agora? Quem era aquela mulher? E se quisesse casar? E se vocês tivessem um filho? Você é uma criança! Casar? Um filho?
Fraulein teria um filho. Mas o apego a Fraulein subjuga todos os preconceitos. Sociedade, futuro desaparecem. Só Fraulein fica. Pois então casava. Casava! Bobo, você é uma criança! Ai, caiu na cadeira e chorou. Souza Costa também estava cansado. Viu o filho chorando, teve amor, consolou. Felizmente ele estava ali para acabar com aquilo. Porém, que tivesse cuidado, hein? Não existem tantas mulheres sem perigo por aí que não obrigasse mais a gastar dinheiro com estas coisas. Dinheiro? Ela não tinha recebido dinheiro. Ah, pois então você acha que ela ia partir assim sem nada? Fraulein ia partir? Amanhã cedo. Mas com o casamento, um filho igual o quê? Carlos ouviu apenas que Fraulein ia partir amanhã cedo. Só isso ele escutou. Explosão de luz no cérebro. Fraulein ia partir. Veio o desejo por ela, o corpo dela. Fraulein, Carlos vai até o quarto da moça. Vira o trinco, porta fechada naturalmente. Sacode, balança com força, se lembra de bater. E bate. Fraulein! Quem é? Abre essa porta, Fraulein! Eu não posso, Carlos, vai dormir. Abre essa porta, quero abrir essa porta, Fraulein! Seu pai escuta. Ô, rebelde, essa porta, Fraulein! Você ficou louco, Eu não Carlos? sei se eu tô louco, Fraulein! Abre essa porta! Enquanto você acorda suas irmãzinhas. Ai, pai e mãe aparecem. Que vergonha, meu Deus. Agarram aquele corpo. Nem carecia. Levam aquelas pernas sem vontade direto pro quarto. Souza Costa também foi para a cama. Ele bem que tinha avisado que o menino havia de fazer um barulhão. Estas alemãs que vão pro diabo que as carregue. O trem partia às 6h30. Ela escolhera Santos. Bem que podia ficar em São Paulo. A cidade era bastante grande para os dois. Porém, só o acaso de um encontro possível lhe prolongaria a ternura. O irremediável consola mais depressa. Pois então, Santos, pelo menos para partir. Eram 6h no hall da casa, ela devia partir. Pedir a Souza Costa que lhe deixasse ver Carlos uma última vez. Como negar? Adeus. Adeus. Seja muito feliz. Ouviu? Fraulein, sacudida pelos soluços nervosos, entrou no automóvel. Partia mesmo. No primeiro andar da casa, a janela ainda se abriu.
Carlos engoliu a avenida tentando ver o automóvel. Os raros transeuntes da Aurora viam na janela um mocinho chorando tanto, coitado. De certo perdeu a mãe. Na estação, Fraulein entrou no vagão. Carlos era tão corajoso, tão sincero. Se protegeu contra a imaginação, pensando no dinheiro. Assegurou-se de que a maleta estava ali. Estava. Mais 2 ou 3 serviços e poderia descansar. E o idílio de Fraulein realmente acaba aqui. O idílio dos dois. O livro está acabado. Fraulein não age mais e não sentirá mais. Carlos sofreu muito. A princípio não saía do quarto. Abatimento surdo e desesperado. Ai, se ao menos Carlos soubesse onde Fraulein estava. Não sabiam onde Fraulein estava. Depois de um bom tempo, resolveu aceitar para si mesmo que era momento de principiar esquecendo. Os dias começaram a lhe interessar muito mais do que no passado. Estava muito certo assim? Tinha pressa. E a vida ainda inteira por viver. Carlos amaria muito uma moça. Bonita, rica. Carlos casaria bem, na mesma classe. O mundo é tal como é. A gente deve aceitar sem revolta. Carlos casará rico. Perfeitamente. Carlos, que alma bonita. Um homem. Talvez o amasse? Fraulein murmurou severamente um não. Talvez uma ternurinha só. Era muito natural. E não pensemos mais nisto. O mundo é tal como é. Carlos, José Alfredo já casado. e Antoninho já casado. E mein Gott, tantos. Estavam todos por ali, amando. Felizes, Habilíssimos. familiares. Ai, comoção materna. Ela era mãe do amor. E uma comoção materna se desencadeou no corpo dela. Mais 2 ou 3 serviços e descansar. E então, casado. O vulto de sempre. Moço magro, alto, acurvado pelo trato cotidiano dos manuscritos. Vinha lhe dar um beijo na testa. Todo de preto, alfinete de ouro na gravata. Todo ele claro, quase transparente. E a mancha de sangue irregular nas maçãs. Jantariam quase sem dizer nada. Tossiria, aquela tosse. Guardavam os bilhetes para irem no dia seguinte ao concerto, ouvir a pastoral. No dia seguinte iriam ouvir a pastoral. Estava muito calma. A maleta? Estava ali.